irmãos, é uma alegria imensa poder receber esse convite para compartilhar com vocês esse novo ano, esse novo ciclo que o Mãos Unidas inicia então a partir de agora. Se não estou errado nas contas, estamos com 34 anos e uma semana, é isso, Janeiro? 34 anos. E uma dia semana? 6, E 6 dias? 34 anos, dia 6 de outubro. Isso, então estamos, tá certo as minhas contas, então 34 anos e 6 dias então, hoje. E a gente se soma e traz o abraço do nosso CRE8, que é o Conselho Regional Espírita da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Traz também um abraço dos trabalhadores espíritas da cidade de Juí e muito especialmente também dos nossos irmãos trabalhadores da Sociedade Espírita Luz no Caminho, Casa Espírita Coirmã, da cidade de Juí, onde nós tivemos a oportunidade, assim que chegamos por lá, pela cidade de Juí, sermos muito bem acolhidos, muito bem recebidos. E lá, graças a Deus, conseguimos desenvolver as nossas atividades e recebemos a oportunidade de serviço, de trabalho no bem. Então, para essa noite de mês aniversário, eu trouxe essa imagem aqui que me parece muito significativa e reforçando também o título da palestra. O que é precisa para começar? Quem é que lembra dessa foto aí? Quem é trabalhador da casa aí? Estão lembrados dessa foto? Essas telhas que nós vemos aqui, hoje para nós invisíveis, estão a nos proteger o lar, são o nosso teto, são a nossa proteção, nossa guarida. E essas telhas aí demonstram um recomeço, um novo começar, mas de muito significado para esses trabalhadores que aqui estão. Porque vejamos, 34 anos atrás, quizá nós estivéssemos todos aqui como trabalhadores e alguns de nós ainda nem encarnados estávamos. Mas o que importa é que hoje estamos aqui e é sobre isso que a gente quer falar também. Então o tema da nossa palestra é: o que precisa para começar? Geralmente toda vez que a gente vai iniciar um projeto, vai iniciar uma atividade, ela é toda envolta de atenção, de cuidado, de carinho, de múltiplas pessoas envolvidas nesse processo. E ao longo do tempo, então, as coisas vão se organizando, as tarefas vão aparecendo e nem sempre a gente consegue então finalizar a tarefa com a mesma equipe que começou. Mas geralmente o pontapé inicial sempre é dado cheio de entusiasmo, de amor, de carinho. E a gente costuma brincar, né? Hoje uma das primeiras providências que a gente toma é montar o grupo do WhatsApp. Esse sai na hora. E aí depois as coisas vão nos exigindo tarefa. Mas temos um exemplo um pouco mais rico. E como o nosso irmão comentou, somos também trabalhadores da área de evangelização. Área esta que cuida então de conduzir as nossas crianças e jovens para o Cristo Jesus de forma amorosa e carinhosa, aos finais de semana, com as atividades que ocorrem às vezes dependendo da casa, em horário contínuo quase. Quando uma criança inicia então na evangelização, e agora nós temos também a possibilidade da evangelização de bebês, a gente observa que nesses primeiros passos a criança, o nenenzinho, está rodeada da mãe, do pai, vai a avó, vai avô, vai dindo. Quase que não cabe gente dentro da casa espírita, mas sempre vão. À medida que a criança cresce, aí vai o pai, ou vai a mãe, ou vai o dindo, e assim vai indo. Já diminuiu pela metade da turma que acompanha a criança na evangelização. Quando ele já está maiorzinho, o pai ou a mãe só deixa na frente da casa espírita e a criança já entra sozinha. E quando o jovem já vai sozinho à casa espírita. Então essa é uma reflexão que nós gostamos de fazer, porque sempre que possível a família precisa estar junta, independente da idade. Então no começo sempre é cheia dessa atenção, desse cuidado. E quando o jovem já chega nesta idade, ele já olha para os lados e o pai e a mãe já não estão juntos.
Então fica este convite amoroso para que o pai e a mãe possam continuar acompanhando seus filhos na evangelização. E o tema dessa palestra, ele surge então de uma carta enviada por Chico Xavier ao então presidente da Federação Espírita Brasileira, o senhor Vandril de Freitas, isto lá pelos idos de 1948. E lá naquela época, né, não que nós agora não temos mais isso, mas lá naquela época faltavam trabalhadores. Né? Hoje a gente chama o pessoal para trabalhar e vem todo mundo, né? Aqui em Cruz Alta é assim, né? Né? O pessoal chama, viu? O nosso irmão perguntou agora, falou do chá de osso, o pessoal aqui tá valente. E nesta época, então, Chico mandava carta ao seu irmão Vantuil, comentando da dificuldade que era dos trabalhadores da Seara. E nela uma mensagem de Emmanuel, que nós vamos conversar e refletirmos juntos. E começa dizendo que começar é fácil. De fato, começar é fácil, como conversamos agora há pouco. E o que é preciso para começar? Toda e qualquer atividade, quando ela vai começar, ela conta de um ponto muito simples. E esse ponto simples, ele vem na mensagem trazida por Marcos, quando ele nos fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus pergunta para os apóstolos: quantos pães tendes? E eles lhe respondem: 7. E o que vem a seguir, os irmãos recordam da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas tudo começa com a disposição de começar e entregarmos aquilo que temos. E o que esses irmãos, nossos irmãos, companheiros de tarefa, que jornadearam muito antes do que nós, disseram ao Mestre Jesus: temos 7, é o que temos. Quando começamos então esta empreitada em doutrina espírita, imagino eu que aqui não tenha sido diferente do que foi lá na Sociedade Espírita Luz do Caminho. Reuniu-se um grupo de trabalhadores, liderados então por um senhor chamado Manuel Delfino. Ele e mais alguns trabalhadores reuniram-se e cada um entregou o que tinha. E entregando o que tinha, deram-se as mãos e construíram a primeira sede da Sociedade Espírita Luz do Caminho. Logo em seguida, depois tem uns retratos muito bonitos, estão todos eles à frente da Casa Espírita, construindo, tijolo a tijolo. Naquela época fazia-se o livro de ouro, que eram os simpatizantes, faziam suas contribuições. Irmãos de outras casas espíritas, como por exemplo a Casa de Juricaba, contribuiu com o emadeiramento do telhado, para fazer o telhado de uma floresta que havia lá no interior da Juricaba. As madeiras vieram de lá para serem feitas as tesouras, e foram se multiplicando os pães, as ajudas, os trabalhos e os tarefeiros. Quando iniciamos um trabalho, muitas vezes, até eu conversava com a irmã aqui da casa há pouco, nós não temos a dimensão do quanto ainda há o que fazer, mas geralmente nos surpreendemos com os resultados, porque quando temos boa vontade de iniciarmos a tarefa, as coisas acontecem, tudo acontece. Hoje, por exemplo, estávamos trabalhando na nossa casa espírita, nosso grupo de estudo, então, a cada período, faz um mutirão para organizarmos algumas coisas que estão pendentes na casa. A casa em reforma é sempre assim, como a nossa casa, sempre tem alguma coisa para fazer. E inicialmente estávamos organizados quanto à tarefa, e depois vem aquela pergunta, né? Porque espírita sempre pergunta, né? O que vai ter de lanche? O que vai ter do almoço? E a gente, vamos fazer algo simples, rápido, sugeriu a esposa, porque o foco ali é fazer a tarefa. Então, decidimos fazermos uma comida bem simples. E aí aconteceu o que relata uma história da sopa de pedra, que os irmãos devem conhecer, de um viajante que chegou pedindo comida, porque ele ia fazer uma sopa de pedra. E foi mais ou menos isso que aconteceu.
nós tínhamos um cardápio muito simples, reduzido, muito frugal. Nós tínhamos 6 trabalhadores inscritos para ficarmos na casa espírita para almoçar e trabalhar. E finalizamos a tarefa com 12 trabalhadores e cada um trouxe um pouquinho da sua casa e a gente fez um almoço, uma confraternização e um trabalho belíssimo na manhã de hoje. Tudo começando pelo que tínhamos, a vontade de trabalhar e de servir. E as demais coisas nos foram agregadas. E o trabalho ficou muito bonito, muito bem feito. E isto faz de nós seres que precisam entender a sua função e a sua missão na Terra. Nós estamos então a caminho da perfeição. Ainda não estamos perfeitos. Por isso que precisamos uns dos outros. Por isso que necessitamos trabalhar juntos. E Kardec nos deixa um recado muito claro, muito simples e direto. O nosso codificador nos diz que reconhecemos o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, muitas vezes, quando iniciamos as tarefas ou queremos iniciar tarefas na casa espírita, a gente se olha no espelho e diz: mas eu não tenho condições para ajudar na casa espírita, eu tenho tanto ainda para me melhorar, eu tenho tanto ainda para fazer. Tenho para dizer, meus irmãos, compartilhar com vocês que todos nós temos muitas coisas a fazer. Mas o principal é começar. É oferecer o que temos, da melhor forma que for. E continuarmos nesta caminhada, fazendo os nossos esforços, domando as nossas más inclinações. E como fazemos isso? No convívio, no dia a dia, na lida, como diz o gaúcho. A gente vai então trabalhando, lavorando e orando. Lavora enquanto ora, ou ora enquanto lavora. Que possamos fazer isto, porque o trabalho também é uma prece de agradecimento. No entanto, passado alguns minutos, algumas horas, alguns meses, às vezes até alguns anos, vem a outra questão: continuidade. E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo aqui jovens, adultos, jovens há mais tempo, porque a continuidade também é tarefa nossa que estamos na gestão, que estamos trabalhando, de trazermos os nossos jovens adultos para que deem continuidade. Para que deem a continuidade não na casa como um ente físico, mas para que deem continuidade na construção do reino de Deus. Continuidade nas tarefas cristãs. Muitas vezes, nas nossas evangelizações, nós percebemos jovens, adultos, crianças que precisam ir para outras cidades, para outras localidades, porque precisam estudar, mas levam consigo uma semente, a semente do Evangelho, que foi plantada aqui nessa casa, na Luz do Caminho, nas demais casas do Movimento Espírita. E esses jovens darão a continuidade. Mas também existe uma outra continuidade, que é a continuidade nossa como trabalhadores. Porque às vezes esmorecemos, algumas dificuldades vão nos visitar. A doutrina espírita, assim como a prece, ela não retira as dificuldades das nossas vidas. Ela não nos isenta de passarmos pelas provas, pelas expiações que temos que passar. No entanto, ela nos prepara de forma diferente para vivermos estas dificuldades, entendendo elas sob um outro prisma. Então ela não muda as coisas para nós, mas nos muda para as coisas que nos acontecem, que nos advêm. No entanto, portanto, amigos, sim, continuar muitas vezes se torna difícil.
seja por uma questão familiar, seja por um revés financeiro, seja por uma dificuldade de trabalho. E infelizmente, muitas vezes, a gente acaba abandonando a tarefa cristã, quando deveria então agarrar-se a ela, fortalecer-se na fé e seguir em frente. Bem-aventurados, nos disse o Cristo no Sermão do Monte. No entanto, ele faz uma observação, e temos uma observação muito clara no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Quando nos fala do bem e do mal sofrer, é deste entendimento que estamos falando. Porque todos sofremos na Terra, porque é um planeta de provas e expiações, não há exceções. As aparências muitas vezes podem até dar a noção ou a intenção que alguns não sofrem. No entanto, todos sofrem. Mas há poucos que sofrem bem, que entendem o motivo pelo qual estão passando por essas dificuldades e fazem uma ressalva que o desânimo é uma falta. E Deus recusa a consolação desde que falta coragem. O que se pede então ao cristão? Coragem. A tempestade vai passar, o dia de sol também. Esta é a nossa missão no mundo de provas e expiações. E nos diz um pouco mais o nosso Evangelho. Lacordaire nos diz que bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança, a submissão à vontade de Deus. Há um exemplo muito rico também, em O Livro dos Espíritos, que fala: qual soldado que não gostaria de ser enviado ao campo de batalha, sabendo que, quando voltar de lá, será reconhecido pela sua tarefa e pela sua bravura? Cá estamos nós. A nossa missão, aperfeiçoar-nos. E como vamos nos aperfeiçoar se não formos testados, se não nos testarmos, se não avançarmos? Essa tarefa na casa espírita não é para mim, eu não tenho condições. Será? Como você sabe se você não está dando o primeiro passo e vindo ao trabalho? Como você sabe que outros não se somarão e te ajudarão a avançar nessa tarefa? Coragem, meus irmãos. Coragem. No entanto, nos diz Chico Xavier, nessa frase, nessa mensagem de Emmanuel, que chegar ao fim é crucificar-se. E aqui, o crucificar-se, o sofrer, é o bem sofrer. O crucificar-se é a certeza da renúncia. Renúncia que estamos fazendo hoje à noite, ou melhor ainda, melhor dizendo, escolha de estarmos aqui e não estarmos em qualquer outro lugar. Pois que toda vez que escolhemos algo, estamos abrindo mão de todo o restante que nos cerca. Toda vez, por exemplo, que eu abro mão de assistir um programa, de jogar, de entrar nas mídias sociais, para ir dormir 1 hora mais cedo, eu estou fazendo uma escolha. Para alguns um sacrifício, mas que no dia seguinte refletirá profundamente na minha disposição, na minha vontade, de como eu vou começar a minha semana, de como eu vou começar um novo dia. E nesse trajeto que vai do berço ao túmulo, que nos diz o Livro dos Espíritos que é um relâmpago, tamanha velocidade que a vida passa.
o sacrifício é muito válido. E o sacrificar-se então, muitas vezes, na busca então dessa iluminação espiritual, é abrir mão daquilo que sabemos, que nos faz mal. Sabemos que precisamos domar esta má inclinação e investirmos nesse processo. Vai dar para fazer tudo numa única encarnação? Não tem como. Pode ficar bem tranquilo. Se der, escolha só uma questão para resolver e trabalhe firmemente nessa questão. As demais se somarão. E mesmo assim, começando a trabalhar, sentiremos ao longo do caminho o desalento e para chegarmos ao fim, muitas vezes vamos nos sacrificar. Muitos empreendimentos começam assim, com muita gente, e vai reduzindo, mas sempre ficam os valorosos trabalhadores e vai se regenerando, e o grupo vai se reformando e nós vamos crescendo e vamos avançando. Porque a missão é nossa, a gente não pode terceirizar ela. Quando desencarnados estivermos, vamos chegar no plano espiritual e se por acaso alguém resolver nos perguntar: o que fizestes do filho que eu te encaminhei, te dei por responsabilidade? O que fizeste das tarefas com as quais tu te comprometestes antes de retornar à Terra? Qual vai ser a nossa resposta? Fiz o meu melhor ou fiz o que eu pude? Vamos pensar em fiz o meu melhor. Talvez eu não consiga completar todo o trajeto, mas eu posso ter certeza de que fiz o meu melhor. E isto já fará toda a diferença. Porque estaremos com um dos principais itens que garantem a nossa felicidade aqui e no outro lado. Que além da posse do necessário, da fé do futuro, é a consciência tranquila. E que possamos avançar e vermos então o que a doutrina dos Espíritos, também no seu Evangelho, nos traz. E eu estou falando bastante do Evangelho, depois eu vou falar um pouquinho do Livro dos Médiuns, até às 10 a gente encerra, tá, gente? Um pouquinho do Livro dos Espíritos, tá? Porque eu já explico o porquê, trazendo tantas referências doutrinárias. Uma porque estamos falando de doutrina espírita, mas principalmente o que a gente já vai trazer daqui a pouco. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez e o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Podemos olhar isto num contexto macro, porque estamos vendo nos noticiários as calamidades, as dificuldades, a pouca fraternidade que ainda temos para lidar com as diferenças, com os irmãos que pensam de forma diferente. Mas o convite de hoje à noite é: como estão as suas batalhas íntimas? Como estão os nossos abusos? O convite de Jesus, então, é que façamos o bom combate e comecemos um a um. Quizá um nesta encarnação, como eu falei agora há pouco, mas travarmos o bom combate contra o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa cupidez e muitas vezes o fanatismo cego. E aqui nos diz que Deus nos envia um poderoso remédio, um inesperado socorro à nossa miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Sem nenhuma falsa modéstia, quando a doutrina espírita se propõe a ser a terceira revelação, o Consolador prometido,
ele não vem falar só aos espíritas. Ele vem levantar então o véu que nos convida a refletir que a vida continua. Não há nenhum mistério nisso. A vida segue. Nós estamos aqui num processo, como eu falei há pouco, num relâmpago de oportunidade reencarnatória, onde estamos buscando o nosso aperfeiçoamento. E a vida segue e se seguirá agora aqui no plano carnal, logo no plano espiritual. E continuaremos nesse ciclo contínuo, aperfeiçoando-nos cada dia mais. E esse poderoso remédio que a doutrina espírita nos traz é as almas dos que já vivem na Terra. E aonde nós estamos, aonde nós temos contato com essas almas que já não vivem na Terra. E a primeira questão que nos vem à cabeça é nas atividades mediúnicas. No entanto, o nosso amigo aqui, muito inspirado, já deixou aqui as respostas. Aqui estão as vozes dos que já não vivem mais na Terra. Na codificação espírita, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns, na Gênesis, nas obras complementares. São estas vozes daqueles que já se foram que vêm nos trazer força, trazer alento, trazer coragem. E para que não nos falte coragem, temos as casas espíritas, os centros espíritas, os trabalhadores, os amigos, que também foram colocados do nosso lado, para que possamos prosseguir. Esse slide é novo, fiz ele hoje, porque hoje nós tivemos acesso e fomos recordados, como a gente costuma dizer, no grupo de estudo, porque a gente não lembra de tudo que lê, vez por outra a gente é recordado. E hoje esse é um trecho do que nós estudamos hoje no nosso grupo de estudo de hoje de manhã. Nós temos um grupo de estudo de domingo, então hoje a gente fez um mutirão, estudamos uns 40, 50 minutos e esta foi a mensagem. Nós estamos então no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, das Dissertações Espíritas, a mensagem número 25, de Jean-Baptiste Moncillon, um sacerdote francês reconhecido pela sua oratória. E ele nos diz: com que fim as mais das vezes pedis comunicações aos espíritos? Porque por vezes nos confundimos, achamos que as vozes do alto dos espíritos são só aquelas que vêm através das reuniões mediúnicas. Mas já fomos bem claros com respeito a isso. Temos toda uma codificação espírita. Vamos pegar só a obra do Chico Xavier, o quanto ainda temos a explorar os romances de Emmanuel, por exemplo. Todas essas vozes a nos alentarem a seguir em frente. E algo que nos parece fundamental: não estamos sós. Os benfeitores, aqueles que nos cuidam, aqueles que nos conduzem, eles buscam a mesma coisa: tornar-nos melhores. Basta começar, basta ter coragem. E algo fundamental para nós, que existe benfeitor espiritual, e para os espíritos que trabalham para o nosso aprimoramento: o homem sério não é aquele que se abstém de rir, mas aquele cujo coração as nossas palavras tocam, que as medita e que tira delas proveito. É aqueles que as medita e tira delas proveito. Posso, se tiver a técnica, a habilidade, a condição, decorar todo o Pentateuco, e de nada me valerá, nada, se essas palavras não tocarem no coração, não me tornarem uma pessoa melhor. Melhor perfeita, Richard? Não. Melhor do que quando você chegou. Melhor que o fulano, que o ciclano? Não. Volto a dizer, melhor do que eu era antes quando eu cheguei. Perfeito? Ainda não vai dar.
mas melhor dá. Façamos esse esforço, tenhamos esta coragem e façamos isso com alegria, porque seriedade não é cara fechada. A alegria também é seriedade, porque aquele coração que é tocado pelo Cristo precisa sorrir e saber chorar, porque também é necessário. E aqui nos fala, aqui já é o trecho da carta do Chico, que diz assim: alguns, porém, permanecem. Para estes, o trabalho torna-se alegria, conviver com os companheiros na melhor festa. Acabei de conversar com vocês anteriormente do que foi hoje o nosso, entre aspas, estudo e trabalho. Foi uma festa. A gente saiu feliz da casa espírita. Feliz, feliz. Não só porque estava o serviço pronto, mas porque nós estávamos com os nossos irmãos de caminhada, os nossos companheiros. E embora quase sempre incompreendidos no círculo doméstico, ironizados pelos colegas e conhecidos, o que tu vai fazer domingo de noite na casa espírita, sábado de tarde, quinta? Vão se dando ao trabalho, vencendo a tudo e a todos, entraves da persistência e da disciplina, e quanto nós precisamos de disciplina, a que se impõe, e aos poucos fazem-se respeitados, e nesse crescendo de responsabilidades e deveres, chegar ao fim é crucificar-se. E entendamos o crucificar-se então nesta certeza que estamos no caminho. O maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos desse mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. E finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter a graça diante do Eterno. Não são os títulos, não são os cargos, não são as nossas posses. O que nos faz melhor é a nossa capacidade de amar, é a nossa humildade, a caridade. Começar é fácil, continuar é difícil, desafiador, e chegar ao fim é crucificar-se. E o que precisamos então, meus amigos, para começar? Pergunte para Jesus, o que é que eu preciso para começar? E certamente Ele lhe fará uma outra pergunta. Quantos pães tendes? Que o restante do milagre é com Ele. Que possamos então, meus amigos, refletirmos sobre essa questão. Quantos pães temos a oferecer? Para que o Mestre possa, em nossas vidas, dar-nos a fortaleza necessária. E quando for o nosso momento, sairmos com a consciência tranquila do dever cumprido. Muita paz, uma excelente semana a todos e mais uma vez, nosso grande abraço a esta casa pelos seus 34 anos. E vamos agora então, recolhendo-nos em prece, pensando neste momento. Imaginemos-nos neste cenário, junto com Cristo, nosso Mestre Jesus, ofertando então o pão que nos é possível, estendendo a mão, as mãos ao Mestre Jesus e dizer: Senhor, estes são os pães que tenho. Rogo o teu amparo, o teu olhar bondoso, amigo, para que eu possa então, multiplicando esses pães, fortalecer a minha fé, fortalecer o meu lar, meus entes queridos, aqueles encarnados e aqueles que já não estão mais no plano terreno. Que eu possa recordar os meus amigos, os meus irmãos enfermos e desejar a eles uma boa recuperação
que eu possa também, Senhor, olhar para as crianças, olhar para os jovens, olhar para cada lar e desejar a tua presença nele. E que quando tu me visitas, nas noites em que faço o Evangelho no lar, possas encontrar, Senhor, um lar de amor, um lar cristão, que pese as dificuldades de cada um que ali reside, que ali exista amor, exista compreensão. E que em meu coração, Senhor, possa ouvir sempre a tua pergunta: que tendes? E que eu possa estender as mãos, arregaçar as mangas e ir ao trabalho. Obrigado, Senhor. Despede-nos na tua paz e no teu amor. E que assim seja.